Olá, abençoadas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos criar um porta-saleiro e paliteiro encantador, feito com carinho e propósito. Um detalhe simples, mas que transforma a cozinha em um cantinho mais especial. Do lar ao altar, criando com propósito. Sirvam uns aos outros com o dom que receberam. 1 Pedro 4:10. Sejam muito bem-vindas. Agora, anota aí o que vamos precisar: papelão, cola quente, tesoura, régua, potinhos, pode ser de vidro ou de plástico, tinta de sua preferência, fitas de cetim, aquelas de zigue-zague, sabe? Meia pérolas e, claro, um toque de delicadeza. Agora nós vamos fazer as medidas e como foi feito o processo. Eu comecei fazendo as laterais. Eu usei 4 papelão porque o meu que eu tinha aqui em casa era muito fininho, mas se você tiver um grosso, é melhor para você. Marquei aí uma parte para ficar arredondado. Marquei e cortei. É só isso. E depois de tudo recortadinho, separei e peguei na medida de 15 por 9, fiz o mesmo processo. Risquei para arredondar, peguei esse mesmo papel, fiz no outro, como eu disse, meu papelão era fino, então eu teria que colar um no outro. E depois eu fiz uma marcação de 2 centímetros nessa base aí que eu fiz para poder recortar. E na parte arredondada também, eu fui marcando os 2 centímetros, depois eu só coloquei algo aí redondo e marquei, recortei, e depois de recortado, eu fiz o mesmo processo no outro, para poder colar uma na outra, para ficar mais durinho, mais firme o meu papelão. Passei cola branca em toda a parte e depois eu vim fazendo uns pequenos pontos com a cola quente só para poder dar mais firmeza ali, para segurar melhor. E aí vamos começar também a colar as laterais, o mesmo processo. Passei a cola quente, uns pontinhos e cola branca também. Cola uma na outra, reserva. Na parte da frente e de trás, eu usei a medida de 5 por 14. Ela vai ficar na altura de 5 centímetros e no comprimento de 14. Fiz o mesmo processo, eu juntei 2 papelão por causa da grossura e reservei também. Na base, que no caso vai ficar como se fosse o chão, eu usei a medida de 15 por 9, que eu quero um pouquinho maior. E essa parte é o que vai ficar dentro para poder separar as divisórias, na medida de 5 por 6. Então, eu peguei ali a parte da frente e a de trás, dividi no meio, como ela tem 14, eu separei 7 centímetros para cada uma, marquei, passei a cola e colei primeiro a divisória. Eu achei mais fácil assim, mas você faça como você achar melhor. Colei as laterais, aí do mesmo jeito, aquela medida que eu passei para vocês de 10 por 5 com o arco, tá bom, gente? Esse arco, ele ficou inteiro. E aí, eu vou colar tudo isso aí na base, nas medidas 15 por 9. Depois de colado, eu usei cola, água e sabe aqueles papéis, os saquinhos de pão? Também usei. Misturei aí a cola com a água, deixei ela mais mole, assim, para poder ir molhando os papéis. E depois eu peguei e cortei todos
os papeizinhos aí, fui colocando assim, não tem uma medida certa, é só você recortar para ficar uns quadradinhos e colar em todo o trabalho, em todo o projetinho aí. No caso aqui, estou colando, eu comecei a colar no arco e depois eu vou para a parte de dentro. Depois de tudo pronto, eu vou deixar aqui secando essas duas partes. Vou separar aqui um material que eu vou usar agora para decoração. Eu peguei duas florzinhas de EVA, um pedaço de EVA para fazer um coração e peguei também EVA na cor branca para poder escrever os versículos. Então eu vou colocar aqui. Peguei um papelzinho aqui, qualquer, acho que a imagem ficou meio ruim, mas eu cortei no formato de um coração, marquei com a ponta da tesoura, porque quando você marca com caneta, aí acaba saindo a marcação. Recortei esse coração aí depois vocês vão ver aonde eu colei, para usar a decoração aí desse projetinho super fofo. No início, eu utilizei a caneta permanente, mas aí eu não gostei e refiz. Mas o versículo eu coloquei o mesmo. Sejam sempre agradáveis as vossas palavras, temperadas com sal. Colossenses 4:6. E eu também tinha um porta-guardanapo aqui, que foi a minha irmã que deu. E aí eu vou reformar ele, eu vou pintar ele todo de branco, para poder dar um realce aí na cor, porque ele tinha um guardanapo colado, né, com os moranguinhos, e eu queria ele mais ou menos parecido com o porta-tempero. Então eu pintei ele todinho e depois eu fui fazendo os detalhes com outras cores. Eu também pintei o projetinho aí do porta-saleiro, né? Mas depois que eu pintei, eu vi que ele tava meio mole. E aí eu falei, por que não? Então eu fiz uma massinha aí com gesso, cola e água e apliquei por cima dessa tinta aí que eu já tinha aplicado, para ele poder ficar mais firme, né? Porque o papelão que eu tinha aqui em casa era muito fininho, mas assim, no final deu tudo certo. Então esse foi o primeiro processo, passei essa tinta, quando secou eu fiz essa massinha aí, né? Gesso, cola e água. Apliquei tudinho e depois de seco, aí eu fui dar o toque final neles. Agora chegou a hora de fixar a alça. A alça dá todo o charme que tem essa carinha fofa de cestinha. Então eu apliquei aqui com cola quente
Passei primeiro em uma parte, né? Fixei ali e depois eu colei a outra parte. E só assim eu fui preparar aquela massinha, sabe, do gesso. Depois de tudo aplicado e seco, eu comecei a lixar.
Agora é a parte que eu mais amo, decorar. Pode usar tecido, papel floral, tinta ou o que você tiver em casa. Aqui tudo é feito com amor. Eu colei aqueles apliques que eu tinha mostrado no início, coração, eu colei o versículo, tinha feito com aquela caneta preta, mas aí eu não gostei e refiz, aí vocês vão ver aí no final. E nessa parte aí também eu colei a florzinha, mas depois eu achei melhor colocar um lacinho. Então, vou mostrar para vocês o resultado final. Aqui eu já coloquei a meia pérola na parte de baixo, depois vocês vão ver como ficou fofinho. E eu também comecei a fazer umas florzinhas. Usei a parte final do pincel, fui molhando e fazendo as florzinhas. Eu fiz esse processo em todo o trabalhinho. E aí vocês vão ver que eu fiz também no porta guardanapo, fiz o mesmo processo e no meinho, miolinho, eu fiz com amarelinho. Ficou muito fofa essa parte. Tudo que fazemos com amor reflete a presença de Deus em nosso lar. Versículo inspirador. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. E aqui eu terminei de fazer, já estava tudo sequinho. Agora eu vou colocar o versículo. Eu refiz ele com a caneta de gel e fiz uns detalhes aqui com as florzinhas também. Aí é só colar, colocar no lugar. E fiz também os lacinhos. Lembra dos lacinhos que eu falei para vocês que eu troquei? Aqui, olha que lindo. Para fazer esses lacinhos, eu usei uma fita de cetim, um pouquinho mais larga e uma mais fininha para poder amarrar no meio. Amarrei no meio e aí eu só cortei as pontinhas para dar um charme. E depois de cortado, gente, não esqueça de queimar as pontinhas, porque senão a fita de cetim ela começa a desmanchar. Então você, quando dá uma queimadinha, ele fixa aquelas pontinhas e não deixa desfiar, tá bom? E para finalizar, eu colei uma pérola no meio para poder dar um charme a mais. Antes de colar, eu apliquei o verniz em toda a parte. Eu dei uma demão, mas quanto mais brilho você quiser, você pode dar aí umas 2, 3 demãos. Só que esse verniz aqui, gente, ele acabou manchando um pouquinho do amarelo. Mas assim, não teve, pra mim, né, não teve nenhum problema. Então, se você não quer assim que manche a sua peça, é melhor você fazer de um dia pro outro, ou deixar aí secando 48 horas, tá bom? Aí você não vai ter esse problema, mas pra mim, eu não tive nenhum problema. Debaixo das duas peças eu colei EVA, medi ali certinho no tamanho da peça, de cada peça, colei com EVA,
colei os lacinhos também, e para esconder essa parte aí do EVA junto com o papelão, eu colei aquela, eu não sei o nome daquilo, mas se você souber, coloca aqui no comentário. É aquela fitinha que ela é em zigue-zague. E aí finalizei todo esse processo aí, e bora lá para dar continuidade para vocês verem a finalização. E esse foi o resultado final das duas peças. Eles vão ficar aqui no meu cantinho, nessa parte aqui junto com os temperos, mas quando eu fizer uma mesa posta, a gente pode colocar eles lá no centro da mesa, como algo a mais para decorar, né, a nossa mesa, e também vai ser útil para aqueles, né, como o meu marido, que gosta de uma comida salgada. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que ama transformar o lar com propósito. E não esqueça de se inscrever no canal do Lar ao Altar. E também me sigam lá nas redes sociais, que eu coloco também outros itens aí para você estar curtindo também, tá bom? Até o próximo vídeo com mais fé, mais criatividade e mais amor. Tchau, tchau!